Olá, queridos, esse é mais um devocional do Smilecast. Meu nome é Alexandre e gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1. Aqui Jesus, depois de estar com os religiosos, depois de ter respondido algumas questões, agora ele vai à parte dar instruções aos seus discípulos. E ele lhes propõe uma parábola, a parábola do juiz iníquo. Essa parábola ela fala de nós buscarmos ao Senhor, de nós irmos ao Senhor com as nossas questões. E diz assim: contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui nós aprendemos duas coisas. Eu costumo dizer que existem algumas palavras que nós não conseguimos cumprir em nossa vida. Quando nós dizemos para alguma pessoa assim: eu estarei sempre contigo, você não vai conseguir cumprir isso, você não vai conseguir estar sempre com uma ou outra pessoa. Outra palavra é nunca. Você diz assim: eu nunca vou fazer tal coisa, e daqui a pouco você pega fazendo essa coisa. Mas Jesus, ele pode usar essas palavras absolutas e ele quer nos ensinar, e está dizendo aqui nesse primeiro verso que nós temos o dever de orar sempre. Então não é uma condição que nós podemos fazer ou não fazer. Ele nos coloca como dever. E outra palavra que ele diz: nunca esmorecer, nunca desanimarmos, nunca deixarmos então de cumprir esse dever de orar, de ter esse contato com o Pai, de buscar diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, que o Senhor, o nosso ajudador, o nosso juiz, o nosso consolador, ele pode nos atender. E nessa parábola, uma viúva, ela foi ter com um juiz iníquo e diz que esse juiz, ele não respeitava homem algum, mas ele tinha o poder de julgar a causa dessa viúva. E ela não esmoreceu, ela não desanimou, porque ela sabia que estava nele a autorização, estava nele o poder de julgar a causa dela. E ela não desfaleceu, ela não desistiu e ela não esmoreceu. E eu quero te levar agora no verso 7, que diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Muitas vezes nós achamos que Deus está demorando, que Ele está tardio, que Ele não está nos ouvindo. Eu quero te dizer que todas as vezes que você colocou uma petição diante do Senhor, uma necessidade que havia na sua vida, na vida de um querido seu, na sua família, desde o primeiro momento que você clamou ao Senhor, Ele já te ouviu. E a resposta virá no tempo certo, no melhor tempo para Ele atender você, e seja qual for a pessoa que você tem clamado a Ele, seja qual for a situação. Mas há um grande segredo aqui nessa passagem. Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus escolheu você. Deus deseja ter você como um dos seus. Deus deseja ter um relacionamento contigo. Agora há uma pergunta que eu preciso fazer. Você também escolheu a Deus como seu único Senhor e Salvador? Isso é importante. Isso é primordial, e essa é a principal escolha que eu e você precisamos fazer e nos manter nela. Nós sermos escolhidos de Deus é um grande privilégio, e nós temos uma promessa aqui: Deus não fará justiça? O Senhor mesmo pergunta a seus discípulos: Ele não fará? Nessa pergunta já tem uma resposta do Senhor, uma resposta intrínseca, dizendo que certamente Ele fará, ainda que tardio para com eles. Então eu quero te animar a você não esmorecer, a você não desmaiar, a você não entregar a situação como
uma situação não resolvida, entregue diante do Senhor, leve diante do Senhor todas as suas necessidades. Tem um outro texto que está em Mateus 6:8 que fala de nós levarmos a Deus as nossas necessidades. Ele complementa assim, no verso 8 de Mateus 6, na segunda parte, que o Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. E às vezes nós nos perguntamos, mas Deus sabe o que me é necessário? Ele não está dizendo que você não deve pedir. Ele sabe antes de nós pedirmos, então nós precisamos pedir. Peça ao Senhor, não tenha receio, não tenha vergonha, não fique acuado, não fique envergonhado. O Senhor está te ouvindo em todo tempo, somente não desanimes. Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um devocional do Smilecast e até a próxima.